a subjetividade de cada uma das pessoas, nós vamos ficar na persona ou decisão, né? Que é a decisão baseada no feeling, na percepção de cada uma das pessoas. Aqui tem, mais uma vez, iniciando, desde a revisão inicial, caracterizando o tipo de mudança, até a definição dos aprovadores da mudança, toda uma etapa. E vejam que aqui vem um conceito interessante: ciclo de vida. Para nós, a gente já ouviu várias vezes o ciclo de vida, né? Ciclo de vida de um produto, ciclo de vida de uma instalação, ciclo de vida de uma mudança. Quando a gente trata do que é ciclo de vida de uma mudança, se nós tratamos uma mudança dentro desse conceito de ciclo de vida, nós vamos dar ênfase, vamos ter cuidado ao longo de cada etapa, cada fase em que o processo de mudança está ocorrendo. Não apenas em uma etapa especificamente. Eu vou dar uma maior ênfase na etapa de análise de risco. A etapa inicial é uma besteira. A etapa de classificação da mudança é simples. A etapa de verificação de eficácia, bobagem, não tem problema, não precisa fazer a última etapa. Já está tudo operando, já está tudo acontecendo. Aí caem os erros. Então, ao se tratar uma mudança dentro de um conceito de ciclo de vida, cada etapa é tratada dentro do seu critério, dentro do seu rigor, com checklists, com informações, com registros e com responsabilidades ao longo de cada uma dessas etapas, dentro daqueles atores que foram citados dentro do processo de gerenciamento de mudanças. Aprovação e implantação. Essa é uma etapa crítica. Está aqui, cada item. Não vou ler, não vou comentar. Meu tempo já deve ter estourado, né? Mas, então, está aqui. Se for... você vê que nesta etapa, que é uma etapa aparentemente simples, a aprovação ela é extremamente rigorosa, é extremamente crítica, né? Verificação da eficácia. Muitas vezes, vocês viram que quantos meses depois daquela mudança ter sido feita, devem ter feito festa, churrasco, champanhe estourado, tudo na bypass do reator. Porque foi fantástico, né? Imagina, você não para a planta, faz tudo ok, não gasta muito menos, continua operando. Qual foi o erro ali? Eles podiam ter parado antes, né? Ou não tinha que ter feito. Não tinham que ter feito. Aquilo não foi uma mudança bem gerida, aquilo não foi bem tratado, aquilo não foi nenhuma mudança, não teve nem processo. Foi uma decisão com foco em quê? Continuidade operacional. Todas as vezes que o maior foco da mudança for a continuidade operacional, chance de insucesso, 100%. Conclusão. O administrador da mudança, ele é responsável por emissão de um relatório com documentação, etc, etc, etc. Toda essa nossa sistemática ela é rastreada pelo sistema SAP, né, o SAP, onde cada fluxo, cada etapa, ele é flagueado, ele vai para cada responsável. Se não for aprovado, se não passar cada etapa, não anda, o processo não caminha, não anda. E tem registro de cada uma das etapas e de todos os checklists que são avaliados. Então, por exemplo, esse é um checklist para mudança de instalações. Olha para aqui, ó. E aqui vem quais as disciplinas. Disciplinas são áreas obrigatórias a estarem envolvidas em cada uma dessas análises. Aqui tem para tecnologia, mudança de tecnologia, mesma coisa. São itens e que disciplina? Disciplinas a gente chama áreas, né? Então, é meio ambiente, engenharia de processo, manutenção, etc. Que disciplinas são, aqui chama obrigatórias. Podem ter outras 2, 3, 4, 5 consultadas. Essas aí são obrigatórias. Tem que emitir posicionamento formal em relação a impacta ou não impacta cada item desse. Esse checklist, cada item desse tem um peso e tem sub-itens que são avaliados em cada uma desses checklists. Tipo de mudança de processo ou metodologia. Olha para aqui. Alteração de instrumentos, controle e segurança de dispositivos ambientais, alterações de programa, mudanças de controle de processo, mudanças em procedimentos, mudança de pessoas. Conclusão, enfim. Bom, por que gerenciar mudanças? Né? A gente precisa gerenciar mudanças principalmente porque o ser humano está envolvido em todos os processos de mudança. E é fundamental se desenvolver e implementar um programa que aprimore a cultura de gerenciamento de mudanças na organização.
Então, a cultura de gerenciamento de mudanças, ela é algo que ela não é intrínseco à existência de uma cultura de segurança de processo ou uma cultura de prevenção de acidentes do trabalho. É uma cultura específica, é um trabalho de desenvolvimento de percepção do que é, percepção dos riscos envolvidos, percepção das consequências, porém, principalmente, colocar que mudanças, gerenciamento de mudanças, nas organizações que têm o conceito de regras de ouro são procedimentos ou práticas invioláveis, que bypassar ou não cumprir um processo de gerenciamento de mudança é uma prática inviolável. Ou seja, ao ser não seguido, é passível de demissão. Isso tem que ficar muito claro, muito transparente, para que não haja nenhum receio ou nenhum trauma em se rescindir, em se demitir pessoas ou se punir pessoas por não cumprir um padrão, um procedimento, um processo extremamente crítico. Extremamente crítico. Nós vimos filmes, foi trazido o de Flixboro, tem dezenas de outros que mostraram que milhares de pessoas já morreram, milhares de acidentes já aconteceram em função de um mau processo de gerenciamento de mudança. Obrigado a todos vocês e estou à disposição depois para maiores esclarecimentos. Boa tarde a todos. Meu nome é Milton, trabalho na Petrobras. Agradeço o convite da Biquim para a gente fazer essa apresentação. Alô? Boa tarde a todos. Agradeço o convite da Biquim para fazer essa apresentação. É sempre uma dificuldade fazer uma apresentação depois do Américo, né? Porque ele é um homem show, ele fala muito bem, apresenta muito bem, então a gente se esforça para tentar chegar próximo, né? Não, de jeito nenhum. É meu ídolo aqui. Então, o que eu trouxe aqui para vocês é como a Petrobras trata, dentro de procedimentos gerais de gestão de mudança, especificamente o nosso procedimento. É bom vocês entenderem o que é a Petrobras. Eu posso falar de alguns detalhes e você tem que entender onde se encaixa. Nós temos um SMES corporativo, onde segurança de processos está dentro desse SMES. Nós temos áreas de negócio, como EIP, exploração e produção, como abastecimento, como gás e energia, Transpetro, e vai por aí afora, que tem várias unidades penduradas nessas áreas de negócio. Então, existe uma hierarquia corporativo das áreas e áreas de negócio, que são as refinarias, as plataformas, etc. Então, existe toda uma cadeia a ser seguida. E o que eu vou mostrar para vocês é o corporativo da companhia, ou seja, aquele órgão maior de SMES que define as regras. Quando eu digo define, não é ele define junto com as áreas de negócio, é feito em comum acordo, e essa norma sai para ser seguida pelas áreas de negócio, que pegam essas normas e transformam em normas adaptáveis à sua realidade. Eu estou falando de poço ao posto. Então, são realidades diferentes. Um abastecimento é totalmente diferente de uma exploração e produção, que é diferente de um gás e energia, que tem térmicas, né? Então, é uma companhia que tem muita diversidade. É diferente de você ter uma planta ou várias plantas atuando no mesmo segmento. São segmentos diferentes, ok? Então, isso é só para o entendimento. Então, lá em 2000, quando aconteceu o acidente de Baía de Guanabara e Rio Iguaçu, 2 acidentes que marcaram a companhia, a Petrobras entrou modificando toda a sua gestão de segurança, tá? E se criou as 15 diretrizes. Assim como a Biquim mostrou os seus elementos, nós temos esses 15 diretrizes, onde a questão aqui que nós estamos hoje falando é a diretriz 6,
de gestão de mudança. Então, são políticas, diretrizes, requisitos e padrões. É assim que a empresa gere as suas informações, os seus padrões. Então, os requisitos da diretriz 6 são esses 4 que estão aí relacionados. Eu não vou ficar lendo, porque é muito maçante, mas da diretriz passamos para os requisitos. Você pode ver que eles são macro, né? Eu destaquei esses pontos porque são os pontos que eu acho importantes, ou seja, implementação de mecanismos que permitam avaliar e controlar o risco, isso é fundamental, né? Formalização dos processos de mudança e divulgação, isso é fundamental. Atender às exigências legais, isso não precisava nem estar escrito, né? Porque lei é para ser seguida, então é chover no molhado, mas vamos olhar para dentro de casa e ver que, muitas vezes, não fazemos isso, né? E identificação de novas necessidades. O mundo gira, as coisas mudam e você tem que estar sempre se aprimorando, né? Dentro a linha seguinte é um padrão que desdobra a diretriz. Então, nós viemos da diretriz, viemos para os 4 elementos, e os 4 elementos eles são explicitados dentro de uma diretriz, que é aquela diretriz 6, gestão de SMS, diretriz 6, gestão de mudança. Então, chegamos no padrão. Viemos por todo esse processo. E como é que a gente divulga isso dentro da companhia? Nós temos o SIMPEP, né, que é o Sistema Integrado Padronizado Eletrônico da Petrobras. Esse sistema é divulgado na nossa intranet. Todas as pessoas, sejam eles contratados ou próprios, que tenham chave dentro do sistema, eles têm acesso ao SIMPEP. O SIMPEP não fica restrito aos funcionários da Petrobras, e sim aos contratados também, que precisam ter acesso a esses padrões. Então, eles têm acesso ao SIMPEP, tanto por computador, por tablet ou por celular. E você consegue pegar up-to-date, né, o que está sendo atual, sem aquela necessidade de ter que imprimir e, às vezes, guardar e ficar com um documento desatualizado, tá? A diretriz 6, como eu falei, e o padrão 6, é um desses relacionados. E aqui eu passo a mostrar, e eu acho que serve, eu peguei o nosso padrão, repito, padrão corporativo da companhia. Não é um padrão da área de negócio, do corporativo da área de negócio, e nem é um padrão da unidade. Quando você vai para um padrão da unidade, ele é muito mais restritivo, ele é muito mais específico, e não poderia ser diferente. O corporativo ele tem que trabalhar em cima dos conceitos, orientar o mínimo necessário para que um padrão que vai ser feito pela área de negócio e pelas unidades estejam alinhados com o que a companhia orienta, dizendo o caminho que nós temos que seguir. Então, dentro desse padrão, que é um padrão corporativo, nós temos aplicações e abrangência. Isso é fundamental em qualquer padrão, né? Você dizer, do tamanho da nossa, principalmente, dizer quem segue, quem não precisa seguir, como é que você tem unidades que têm sócios, onde nós podemos ser minoritários. Podemos nem ter a gestão da operação do site, né? Nós podemos ser simplesmente sócios financeiros. Nosso padrão tem que atender a esse site ou não? E, linhas gerais, são aqueles sites que nós temos a gestão, os sites que nós operamos, sendo majoritários ou não sendo na sociedade. Mas, se nós operamos, temos que operar segundo as orientações maiores da companhia. Então, aí vem a parte da abrangência, né? Outra coisa importante é a autoridade e responsabilidade em relação ao padrão. Não é a autoridade e responsabilidade que o Américo mencionou, mas em relação a esse documento, quem faz o quê, quem atualiza, quem é o responsável. Tem que ter quem é a pessoa que é responsável por responder pelo padrão e atualizá-lo. Dentro das condições gerais, nós temos aí implementar mecanismos, né, antes da efetiva implementação da mudança, uma coisa tão óbvia, né? Mas é necessário dizer, olha, pense antes, estude, coloque, analise, né? Mudanças devem ser
submetidas a uma nova avaliação de risco e impacto, né? Essa avaliação que foi feita, ela atende, ela é boa, né? Nós temos casos como foi falado aqui, Flexbook, para mim, é um exemplo de falha na gestão de mudança, mas temos também na área offshore, que é Piper Alpha. Estou buscando mais ou menos da mesma época, né? Piper Alpha é um exemplo de falha de gestão de mudança em todos os níveis, né? Eles entraram com um módulo de gás em cima de uma plataforma que produzia só óleo, e o projeto foi mal feito, as anteparas foram mal feitas, e jogou uma plataforma de alguns milhões de dólares no fundo do mar. Então, exemplos é que não faltam, como todos disseram aqui, muitos exemplos, 80% ou mais dos acidentes que analisamos, e eu participo dessas comissões de análise de acidentes, eu posso dizer que gestão de mudança é uma constante. Gestão de mudança é quase que um carimbo. Você pode procurar que vai achar. Algumas vezes não é a mais importante, não é a principal, mas que ela está lá dentro, você pode ter certeza que você vai achar alguma coisa que não foi bem gerido, né? E considerar alterações de pessoas, tecnologias de instalações, como todos falaram aqui, esses três ramos são necessários de serem analisados, né? Vocês vão ficar com esses slides e é exatamente o padrão da companhia. Quer dizer, se vocês lá no futuro quiserem ter uma referência para criar o de vocês, se for o caso, se acharem que é por aí, né? Como eu disse, é um corporativo de uma empresa grande, pode ser que não seja o ideal, mas, pelo menos, ele está aí, cabo a rabo, de ponta a ponta, né? Com os pontos que nós achamos necessários e suficientes para que as áreas de negócio pudessem desenvolver os seus padrões. Então, mudanças sutis devem ser gerenciadas. Esse é um problema sério, mudanças sutis, né? Aquela mudança que você... Será que é mudança? Como o Américo falou, as definições. Mas isso é besteira, é tão pouco, né? Por que a gente vai gastar HH com isso, né? Quando nós começamos a iniciamos esse padrão, e vocês vão ver no último slide esse andar, né, da Petrobras dentro dessa diretriz 6, nós começamos a tentar fazer gestão de mudança para tudo. Não gastem as suas energias, quem estiver implantando, em fazer isso, tá? Mudar o rolo de papel higiênico da esquerda para a direita, fazer uma gestão de mudança, entendeu? Isso é perder tempo, isso é inútil, né? Áreas que não têm riscos envolvidos, gastar HH desnecessariamente em assuntos que não geram risco. Agora, os assuntos de processo e segurança de processo, praticamente toda ela, é necessário analisar todas as mudanças. As consequências podem ser muito sérias, né? Então, as mudanças sutis devem ser gerenciadas, não devem ser consideradas mudanças para fins desse padrão, aquelas que não alterem, né, desde que não alterem as especificações originais. Isso também tem que ficar claro, não ficar gastando tempo com coisas que você trocou um equipamento pelo mesmo equipamento com as mesmas especificações, né? Definir responsabilidades, aí sim no âmbito que o Américo falou, né? Quem é responsável por quê, quando fecha, quando dá concluído, como analisa. A gestão de mudança deve ser aplicada sempre que houver alterações significativas do quantitativo e do nível de conhecimento e de experiência das equipes envolvidas nas atividades. Isso de novo, é chover no molhado, mas super necessário. Você entra com um gerente novo, sem a experiência sobre aquele assunto, que vai definir e orientar a unidade para um caminho que, de repente, diferente do que estava indo e sem a experiência do que saiu. E isso é uma mudança. Esse gerente tem que passar por um briefing antes. Ele tem que ter um tempo de adaptação para saber o porquê daquilo. Às vezes tem um equipamento que foi instalado que ele acha desnecessário, mas está instalado porque houve um acidente que, por falta dele, aconteceu. Então, esse conhecimento, essa expertise, ela tem que ser passada. Isso é fundamental que seja passado, né? Devem ser planejados e implementados programas de capacitação antes da efetiva implementação das alterações, ou seja, a capacitação é fundamental, tem que ter o conhecimento para poder fazer com que o procedimento seja seguido e o entendimento da mudança. Você tem que entender que é uma mudança e qual a importância dela. E sem a capacitação você não consegue, né?
Movimentação de integrantes, né? Alteração dos riscos de exposição, você muda integrantes. Vou dar o meu caso, eu sou diabético, por exemplo, né? Como exemplo. Tem certas atividades que eu não posso me expor a riscos, tá? Que uma outra pessoa poderia ir para aquela unidade e se expor. Vamos botar carga horária, vamos botar o que seja, exposições a riscos químicos, agentes químicos, etc. Então, você tem que entender quais são os limites daquela pessoa que você está colocando e qual é a consequência que tem a mudança dessa pessoa. Isso é importantíssimo ser analisado em todos os aspectos. Estou dando o meu exemplo como uma situação clara que tem que ser pensada. Não é necessário aplicar a gestão de mudança em substituição de pessoas em atividades administrativas. É outra coisa que vinham fazendo. Tem um que carimba e tem um que assina. Vamos fazer uma gestão de mudança que trocou. O que carimbava vai assinar e o que vai assinar vai carimbar. São perdas de tempos que se tem, né? O planejamento e implementação deve ser seguida a tabela 2. Então, você tem toda uma sequência a ser seguida, o identificar, né? Você relaciona, e no que vocês estão lendo ali, registro, são as evidências, né? Os registros que você tem que ter para poder, numa auditoria, mostrar que você está seguindo. Então, você tem ali relação da equipe, análise da mudança, relação dos requisitos legais aplicáveis. Você vai mostrar que você fez essa análise, que você comprova através daqueles registros que estão ali. No avaliar, né, você segue essas informações e você acompanha através daqueles registros ali elencados, né? O planejamento, ações para atendimento às recomendações, você tem toda uma relação. Isso é bem simplificado, é um padrão corporativo. Quando vai para a área de negócio, isso é aberto e os requisitos são relacionados de maneira muito mais clara. Só diz que você tem que fazer isso. É um padrão que vai gerar padrão. Vamos entender dessa maneira. Você tem a parte da autorização, né? Tem que ter todos os documentos aprovados. Você tem a parte da implementação, que são os procedimentos e planos de resposta à emergência, evidências de treinamento e comunicação, lista de verificação. Isso tudo é checado numa auditoria ou verificação futura. Na parte de conclusão, você tem a lista de verificação, relatórios, registro de mudanças. Isso tudo é checado numa